Olá, é um prazer estar aqui fazendo parte do 28º Congresso Andaluz de Naturopatia. E hoje eu vim contribuir apresentando uma nova possibilidade de cura, de saúde dentro da naturopatia. Então vamos lá. Pronto. Eu quero começar então me apresentando, falando da minha ponência, que é La Terapia Reencarnacionista e la Salud del Ser, um caminho de la naturopatia. Vamos lá. Meu nome então é Rejane Acosta e aqui eu mostro para vocês da onde eu venho. Moro no sul do Brasil, lá embaixo na pontinha, ó, estão vendo? Rio Grande do Sul. Então, o Brasil bem grande, lá na pontinha. Estou aqui no Rio Grande do Sul e, graças a toda essa tecnologia, eu posso estar aqui com vocês hoje, contribuindo, mesmo à distância, não é? Para esse trabalho tão lindo que a naturopatia vem fazendo em prol da saúde e do planeta. Então, falar um pouquinho de mim: sou casada, temos dois filhos. Temos também um pet, tínhamos dois, mas um desencarnou, há uma semana atrás, mas gostamos muito dos nossos pets. E falar um pouquinho da minha formação. A minha formação acadêmica é como professora, e lecionei, trabalhei por 32 anos com famílias de vulnerabilidade social, não é? Diretamente com crianças, fiz um longo trabalho dentro das escolas e também sou psicopedagoga, pedagoga, psicopedagoga clínica e institucional. E minha paixão são livros, amo aprender. Penso que o conhecimento é o que faz com que nossa mente possa expandir e nós possamos cada vez mais trazer caminhos novos para a cura do ser. E desde muito cedo eu me interessei pela espiritualidade. Sempre gostei muito da espiritualidade, nada vinculado à religião, à religiosidade. Não que não possa ter, mas o que eu gostava era dessa amplitude, dessa liberdade de pensar sobre espiritualidade de uma forma bem mais ampla. Então, o tempo foi passando, eu fui me formando e fazendo as minhas buscas, não é? Me qualificando em diferentes terapias, em diferentes áreas, até que eu conheci a terapia reencarnacionista. Tive um longo trajeto dentro da terapia, venho tendo um longo trajeto dentro da terapia reencarnacionista. Trabalho com as terapias já há mais de 25 anos e hoje eu estou CEO do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, o que é uma felicidade, porque é um instituto que visa trazer muito conhecimento sobre o ser, a cura do ser, a saúde do ser, expandindo as consciências das pessoas e também expandindo o conhecimento sobre a espiritualidade. Vamos para o próximo, então. Vamos lá. Arrancou aqui um pouquinho. Aí. Quem nós somos de fato, então? Para que eu possa falar desse novo caminho, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre quem nós somos de fato. Então, somos de fato espíritos em uma jornada evolutiva, não é? Somos espíritos que estamos aqui para nos melhorarmos enquanto ser. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem o seu dia a dia lembrando quem elas são de fato? Lembrando que elas são um espírito e que estão aqui para sua melhor. Se vocês contarem agora, talvez encha uma mão, não é? E o que então, como somos espíritos, o que viemos fazer aqui na Terra? Nós viemos com um propósito muito importante, nós viemos com um propósito evolutivo, mas isso é um propósito amplo. Nós viemos para a Terra e isso todos falam, nós vemos muitas pessoas comentando que nós viemos para a Terra para um trabalho evolutivo, para um processo de crescimento e de amadurecimento enquanto ser.
Mas que propósito é esse, individualmente falando? Porque esse é um propósito de todos, um propósito grande. Qual é este propósito individual, né? Qual o propósito de cada um de nós? Então, o nosso propósito é justamente esse, é pegarmos essa questão da evolução e trazermos para a individualidade nesse momento. Então, pensando assim, o foco de cada um de nós deveria ser todos os dias a minha autocura, a automelhora enquanto ser. E eu vou explicar que isto tem a ver com a saúde do ser. Então, o que que é essa automelhora? Quais são os sentimentos que eu alimento? Como eu me relaciono com as pessoas? Quais são os sentimentos que eu fico cultivando dentro de mim e alimentando dentro de mim? Como eu ajo ou reajo diante das situações desafiadoras? Como eu aceito aquilo que não, como eu penso sobre o quanto eu controlo ou não as situações do meu entorno, as demais pessoas além de mim, tudo isso está diretamente relacionado conosco, ser, com nosso propósito individual. E aí, esses dias, uma pessoa me perguntou, Rejane, então significa o que isso? Que tudo, vais me dizer agora que tudo é algo espiritual? E a minha resposta foi: sim, absolutamente tudo. Não que tudo agora tenha que ser resolvido de forma espiritual. Porém, tudo que ocorre conosco, as consequências, tudo é espiritual. Por quê? Porque nos envolve seres, espíritos em evolução. Então, se eu estou andando na rua e alguém bate em mim e, e eu respondo de forma grosseira, isto sou eu, espírito, reagindo desta forma, sem polimento, sem prestar atenção, sem compreender talvez que o outro se atrapalhou. Se alguém me diz alguma coisa que eu não gosto e eu sou grosseira, isso não tem nada a ver com a espiritualidade? Tem tudo a ver com a espiritualidade, porque isso sou eu, espírito, reagindo e desejando que o outro pense exatamente como eu quero. Esquecendo que o outro tem o direito do livre arbítrio, ou seja, o outro tem o direito de discordar de mim. E isso não significa brigar. Então, isso significa que eu posso argumentar, mas eu não tenho arbítrio sobre a forma como o outro ou os outros pensam e sentem. Sim, tudo é espiritual. Ah, mas quando a pessoa está doente, ela precisa de uma cirurgia, ir no hospital. Bem, neste momento é físico. Porém, essa doença, e é onde nós vamos falar um pouquinho mais, ela chegou através de um entendimento equivocado daquele espírito e que gerou essa situação, essa possibilidade até que fosse construída esta doença. E essa situação equivocada, esta forma de pensar equivocada, ela pode se iniciar nesta encarnação ou derivar de outras existências, tá bom? Vamos adiante aqui. Aqui. Dá uma trancadinha aqui, vamos ver. Aí, agora foi. E por que surgem as doenças, então? Como elas surgem? Por exemplo, doenças como a depressão, doenças como a ansiedade, que são doenças assim que estão em alta, infelizmente, não é? Nós temos um momento muito crítico no planeta, a doenças como a fibromialgia. Então, nós temos aqui essa situação planetária muito grave, com todos os eventos que têm ocorrido, essas situações estão se agravando na população cada vez mais. A depressão, por exemplo, a depressão, ela pode ser, para a medicina, não é tradicional, a ortodoxa, ela não tem cura. Para terapia reencarnacionista, ela pode ter cura e pode ter uma melhora grande.
Ela pode ter se iniciado nesta encarnação, como ela pode ter se iniciado em existências passadas. Assim como a fibromialgia, ela pode ter diferentes starts, vamos dizer assim, diferentes origens, dependendo da vivência de cada ser. A ansiedade também. A ansiedade está nos mostrando uma série de coisas e que tudo está relacionado com o próprio ser, com a forma como ele compreende a vida, com a forma como ele está conseguindo lidar com os fatos da sua existência. E quem é esse ser? É a Maria? É o João? Não. A Maria e o João são espíritos, lembrem-se. Estão como Maria, como João, como José, mas são espíritos que estão com uma compreensão talvez equivocada de toda sua existência, de toda a situação. E o que é então a terapia reencarnacionista e como ela pode ser um caminho para a naturopatia, não é? Um caminho da naturopatia para a saúde do ser? De que forma esta terapia, que é a terapia reencarnacionista, pode contribuir, ser um caminho inovador, um caminho fantástico, eu posso dizer, assim, me encanta e vocês vão entender depois o porquê, não é? E até do meu propósito com essa terapia. Como ela pode ser, como ela funciona para poder ser este caminho transformador, mais um caminho transformador dentro da naturopatia? Bom, somos espíritos, então ela entende que somos espíritos em processo evolutivo, e isso faz toda a diferença, não é? Se vocês começarem a lembrar todos os dias do que eu falei anteriormente aqui, de quem vocês são quando acordam de manhã, eu sou um espírito. Quando você se irrita, quando se incomoda com alguém, lembre, eu sou um espírito, ok. De que forma eu posso agir? Esta pessoa tem o direito de discordar? Sim. Tem o direito de ser grosseiro? Tem o direito, mas não deveria. Então, eu tenho o direito de dar o devido limite. Precisa ser com raiva? Não, mas eu posso dar o limite. Olha, desta forma nós não conversaremos. Entendem que quando eu tenho a compreensão de quem eu sou, o que eu faço aqui, e entendo que o outro também, e talvez ele não tenha a compreensão de quem ele é, eu consigo resolver as situações sem ter que alimentar sentimento por dentro. Mas vamos adiante. Então, além de entender que somos espíritos em evolução, essa terapia, ela lida com um período maior da existência do ser. Porque há muitas terapias, muitos tratamentos, e inclusive os mais tradicionais, a medicina, a medicina, por exemplo, ela é muito necessária, porém ela é socorrista, vamos dizer assim. Ela lida com os resultados já. Ela vai tratar os resultados. Então, ela é muito socorrista. Ela não é só, mas ela é muito socorrista. Quando as coisas já estão implantadas, já estão no ser, não é? As doenças já estão instaladas. Então, entra a medicina. Muito bem, mas ela lida com esta existência só. E a terapia reencarnacionista, ela lida com a trajetória deste ser, desde outras encarnações. Então, você consegue ver de uma forma muito mais ampla e chegar na raiz do problema, que nem sempre, muitas vezes, não é? Em muitos casos, a raiz do problema não está nesta encarnação. Ela vem de outras encarnações e o que ocorre hoje com o ser já é um acúmulo, é uma sequência de situações que trouxeram ele até aqui hoje com essa construção da doença. Ela também é composta de consultas e investigações do inconsciente. Digamos que então ela trata, ela tem as consultas, e o que que é essa investigação do inconsciente? Para simplificar um pouquinho, a investigação do inconsciente, ela é como se fosse, como as pessoas costumam dizer, regressão. Porém, ela é muito mais do que uma regressão. Nós chamamos de investigação do inconsciente, porque regressão é simplesmente o acesso a uma memória passada, não é? Regredir a um passado, que pode ser desta encarnação ou de outra existência. A investigação do inconsciente, quando nós abrimos o inconsciente, e vocês vão entender o como da pessoa,
não é? Daquele espírito que está encarnado, podem ocorrer outras situações maravilhosas, como, por exemplo, ele pode receber um tratamento, ele pode receber uma cirurgia, ele pode ter um encontro com um ente querido, se for assim possibilitado, ele pode ter uma vivência com seu guia espiritual, que aqui no Brasil nós chamamos de mentor espiritual, que são aqueles seres de luz que nos orientam, que nos acompanham, que algumas pessoas conseguem escutar, outras nem tanto, muitas escutam o seu guia espiritual pela intuição, isso é o mais comum. Então, aquele ser que está sempre ali nos orientando, nos ajudando nessa trajetória, ele pode nos ajudar, não é? Então, na investigação do inconsciente, a pessoa pode ter um encontro com seu guia espiritual, por exemplo, receber orientações, conversar com ele. Então, é muito, muito lindo este processo. E o diferencial da terapia reencarnacionista é que ela é conduzida pelos guias espirituais da pessoa, sem uso de hipnose, sem comandos, sem contagens, etc. Não existe isso. Mas, Rejane, como que a pessoa acessa se não tem um comando, não tem uma técnica, não tem uma. Claro que existe todo um trabalho para que a gente, de que forma auxiliar os guias espirituais, né? Nós terapeutas, nós dizemos que nós somos auxiliares dos guias espirituais, porque esse trabalho é todo coordenado por eles. Sim, não há hipnose, não há contagem, não posso direcionar o trabalho, volte a tal vida, veja tal situação, vá mais para frente, vá para a vida em que isso tal começou. Não. Então, de que forma isso ocorre? Existe um relaxamento, e é um relaxamento simples, claro que é um relaxamento específico, falado de uma forma específica, e que naquele momento a pessoa expande a consciência de forma consciente, ou seja, ela está ciente, ela conversa com o terapeuta, então conversa comigo no consultório, ela vai relatando tudo que ela está acessando, tudo que está sendo mostrado para ela, tudo que está sendo dito, a própria pessoa vai visualizando e vai relatando para o terapeuta, e é tão consciente que se ela tiver a necessidade de ir à casa de banho, não é? Aqui no Brasil chamamos de banheiro, né? Na casa de banho, ela pode dizer, olha, eu preciso ir à casa de banho, e o terapeuta pode dizer, ok, então silenciosamente, levante, vá até lá. Quando a pessoa retorna em silêncio, ela deita e fecha os olhos, e o trabalho da investigação do inconsciente continua da onde ele parou. Por quê? Porque eu não necessito fazer um novo comando, ela já está com a mente expandida, os guias espirituais já estão presentes ali, já estão por ali, e eles é que coordenam o trabalho, então não há uma necessidade de eu ter que fazer, dar um novo comando, de eu reiniciar, não, ela já está expandida. Então é realmente muito, muito lindo. E se vocês perguntarem, Rejane, mas o que que eu vou acessar nesta investigação do inconsciente? Não sei, somente o seu guia espiritual pode lhe mostrar. Por quê? Porque somente ele sabe qual é o ponto específico, qual é a existência específica que você precisa acessar e que está diretamente relacionada com a situação que você está vivenciando agora, com as questões que você necessita entender e melhorar. Somente o guia espiritual da pessoa sabe quais são as situações que ela já tem condições de lidar psicologicamente, quais são as situações que ela pode acessar e que não vai interferir na programação reencarnatória dela atual. Então, há um respeito, uma ética muito grande com respeito à espiritualidade. Não há uma infração, não há uma invasão no esquecimento, no véu de Maia, porque são somente os guias que mostram aquilo que é possível, necessário e prioritário que a pessoa acesse. Tá? Então, há toda uma ética, as regras e as leis espirituais, tá bom?
E qual o propósito, então, de acessarmos uma memória passada? Por que se faz isso? Existem vários propósitos e aqui eu vou citar alguns importantes. Ah, Regiane, é por curiosidade? Não, não é por curiosidade. Não, não se faz esse trabalho por curiosidade. É porque eu quero saber quem eu sou, quem eu fui, desculpa, quem eu fui? Não. Eu diria que se você dissesse é porque eu quero saber como eu fui, aí chegamos no ponto. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Um dos objetivos é desconectar de situações traumáticas do passado que ainda interferem na existência atual. Por exemplo, uma pessoa que teve um trauma muito grande, ficou com uma fobia enorme. Como há pouco tempo eu tratei uma moça que tinha fobia de mar, fobia de mar. E ela acessou uma memória em que ela teve um evento traumático com o mar. Depois disso, ela perdeu o medo de mar. Ela disse: Olha, não é algo que me agrade muito, mas aquele pânico que eu tinha de não poder nem chegar perto desapareceu. Então, são situações, às vezes, traumáticas que estão interferindo na vida, na saúde, na evolução do ser aqui e que ele já não precisa mais carregar com ele. Então, essa é uma possibilidade de, né, desconectar de fobias, de medos. A depressão é muito importante nisso, porque muitos casos de depressão, a pessoa teve muitos eventos de tristeza profunda, de perda em outras encarnações que foram acumulando ao longo da existência, e aí fica um poço sem fundo, não é? Parece um poço sem fundo o acúmulo de tristeza. Então, à medida em que a gente vai limpando, desconectando dessas existências, a pessoa vai se curando ou melhorando muito da depressão. Eu, pessoalmente, já atendi pessoas que melhoraram muito e já atendi pessoas que se curaram. Não foi uma, não foram duas, foram várias que se curaram de depressão, de fobia e outras que eu vou falar para vocês aqui. Compreender os motivos que nos trouxeram a essa encarnação e nas circunstâncias em que nascemos, não é? Não só os motivos que nos trouxeram, mas nestas circunstâncias. Então, o que acontece? Quando nós acessamos uma existência passada, os guias espirituais mostram os padrões que nós estamos vivenciando, né? Assim, o porquê que nós viemos de uma mesma família, qual a necessidade de nós termos vindo juntos nessa família, o porquê eu necessitei nascer numa família, no país tal, uma família com dificuldades financeiras, por exemplo, o que aconteceu no passado que eu escolhi, foi uma necessidade. Então, nós conseguimos compreender muitas coisas que nos trouxeram para essa encarnação desta forma. Outra, essa aqui é fantástica, identificar as características de personalidade inerentes ao espírito, que necessitam ser modificadas. Então, a nossa personalidade, de acordo com a terapia reencarnacionista, não se cria, não se forma nesta encarnação. Ela já vem, nós já trazemos características. Então, às vezes o mentor mostra, vamos pegar como exemplo aqui alguém que tenha muita raiva, muita raiva. E aí ela acessa uma encarnação em que o guia espiritual mostra que ela destruiu uma família por causa da raiva. Uma outra encarnação lá que ela ficou sozinha porque acabou com todas as amizades, porque tinha muita raiva, a raiva destruiu tudo. Enfim, várias possibilidades. E aí, quando ela volta com a consciência, porque ela se identifica e diz: gente, Rejane, eu ainda tenho essa raiva muito forte dentro de mim e muitas coisas já me prejudiquei por isso. Então, ela descobre quais são as características que ela vem trazendo de padrão. E aí, nas consultas, então, é o meu trabalho de auxiliá-la a fazer esse processo de mudança, que é lindo, é um trajeto lindo, às vezes mais desafiador, às vezes menos, mas é um trajeto da própria pessoa, onde eu, terapeuta, dou a mão e auxilio ela nessa grande transformação. A questão é que com a compreensão e essa consciência expandida, fica muito mais fácil entender o processo, a necessidade da mudança
e aí vem aquela força e o desejo real da mudança, e aí é uma mudança eficaz, de fato, não é profunda. E receber tratamentos, orientações dos mentores, né, que são os guias espirituais. Então, assim, tem outras possibilidades também. Eu vou contar aqui para vocês, deixa eu ver meu horário aqui, mas dá tempo. Eu vou contar para vocês dois casos aqui de fibromialgia, que é aquela doença onde a pessoa tem dor no corpo inteiro, uma hora num lugar, outra hora no outro. É muito horrível conviver assim, acho que a Madonna que tem fibromialgia também sofre de fibromialgia, não lembro bem. Então, esse, claro, o nome é fictício, tá? Os nomes que eu vou dar aqui são dois casos, são fictícios. Então, a Maria, que tinha 62 anos quando me procurou e tinha um diagnóstico de fibromialgia, ou seja, tomava medicação desde muito jovem, desde sempre, e sempre convivendo com essa dor horrorosa. A queixa dela, durante toda a sua vida, sofreu com muitas dores, relatava que não havia posição para estar bem, se sentava, doía, se levantava, doía, já não aguentava mais as dores da fibromialgia. Então, inicia-se o tratamento com a terapia reencarnacionista. E o que acontece? Foram feitas consultas e investigações do inconsciente. E nesse processo, ela acessou duas existências passadas em que ela foi vítima de tortura, gente, tortura, aquelas torturas muito antigas. E em uma das vezes, uma das torturas eram aquelas em que eles esticavam os quatro membros, não é? Braços e pernas e iam puxando até destruir a pessoa. Então, vocês têm a ideia da memória que esse espírito ficou de dor. Ficou uma memória intensa de muita dor. E isso tudo fica guardado no nosso inconsciente. Em um outro momento, talvez eu vá explicar isso tudo para vocês, como é que funciona, como é que desperta isso, não é? Como é que reconecta com essa memória. Mas, assim, tudo isso fica guardado no inconsciente do ser, porque são vivências, não são invenções. Ele só não tem a consciência, mas tem os reflexos daquilo que ele viveu. Ela também conseguiu compreender, não é? Ela acessou e ela conseguiu compreender os padrões de comportamento que vinha quando ela acessou. Ela conseguiu compreender esses padrões que vinham repetindo de muitas encarnações, né? E que ela necessitava modificar. Mas a busca dela era pela fibromialgia. Eu não sabia o que ia acontecer, né? Na primeira investigação não houve, não foi mostrado sobre isso, foi mostrado sobre os padrões, e depois começaram a ir desligando ela dessas situações de dor traumáticas, sendo que duas foram de tortura, mas uma foi brutal. Uma foi essa, e aí esse espírito trouxe essa memória da dor. E por isso que para a medicina fica impossível dizer que tem cura, porque a cura não está aqui, está numa memória de uma existência muito antiga. Ela melhorou sua relação com o filho também, depois das investigações. Ela tinha um filho com síndrome de Down, e tem um filho com síndrome de Down, melhorou muito a relação, ela compreendeu algumas questões relativas ao filho que os guias espirituais foram mostrando e até de existências juntas deles no passado. Então, aí dias depois, alguns dias depois do tratamento, eu recebo a mensagem, algumas mensagens dela no WhatsApp que me encheram de felicidade. Então, vejam só o que essa senhora me mandou. Rejane, hoje me peguei cozinhando e cantando. Não sei há quanto tempo não podia fazer isso, feliz e sem dor. Então, isso para ela não existia. Cozinhar e cantar feliz num dia, isso não existia. Porque ela cozinhava porque necessitava, mas tinha que sentar, sentava, tinha dor, ficava em pé, tinha dor. Então, assim, viver um dia com felicidade sem dor, isso não existia antes para ela. Outra mensagem que ela me enviou. Rejane, agora consigo sentar e fazer crochê, consigo caminhar com meu filho também, ir na pracinha com ele, já tinha uns 15 anos, então ela conseguia ir na pracinha com ele, porque ele tinha síndrome, né, de Down, então ele tinha, assim, um comportamento mais infantil, e ela conseguia acompanhá-lo melhor, ela conseguia fazer crochê, ficar um pouco mais tempo sentada, porque antes era uma tortura.
A última, Rejane, as dores da fibromialgia desapareceram. Nem acredito que posso viver sem essa dor. Imagine uma pessoa com 62 anos que viveu a vida inteira assim. Então, isso é um caso, né? Eu digo que é um dos meus principais cases, assim, que me traz muita alegria de poder ter propiciado saúde através do tratamento com a terapia reencarnacionista. E aí vem o segundo caso, também de fibromialgia. E aí, olhem que interessante. Aí a Ana me procura, também o nome fictício. A Ana era irmã da Maria. A Ana também era uma senhora, elas tinham pouca diferença de idade, eu acho que a Ana era mais velha, não lembro exatamente. E a Ana viu que a Maria se curou da fibromialgia e disse: Eu também quero essa cura. Imediatamente ela veio para o meu consultório, também com as dores da fibromialgia. E aí, ela também tinha sido diagnosticada com a fibromialgia, e a queixa dela era: também não aguentava mais viver com dor pelo corpo todo. Buscou o tratamento porque percebeu a melhora da irmã e também queria muito ser curada, né? Se curar. Mas aí temos aqui uma consideração importantíssima que todo terapeuta deve saber, não é? É importantíssimo isso. Cada espírito encarnado tem uma trajetória única. Sendo assim, a origem das doenças pode ser diferente e estará relacionada com o processo evolutivo de cada espírito. Nem sempre uma depressão tem a mesma causa, nem sempre a fibromialgia vai derivar do mesmo processo. Então, cada espírito tem uma trajetória. Então, não é assim, se uma pessoa curou, a outra certamente vai curar. Vai depender da trajetória dela, do envolvimento e do que gerou esta doença. Vamos ver o caso, então, da Ana. Ela foi continuando, então, o tratamento. A Ana acessou 3 existências passadas, onde o mentor pôde mostrar o padrão de comportamento que ela vinha tendo desde muito tempo. E que, no caso dela, foi este padrão de comportamento que acabou gerando a fibromialgia na existência atual. Lembrem, a irmã da Ana, o que gerou a fibromialgia foi um evento traumático físico que o espírito armazenou essa memória da dor. No caso da Ana, o que gerou a fibromialgia foram comportamentos dela própria, foram padrões de comportamento, a forma como ela era, como ela vivia, que foram gerando a fibromialgia, completamente diferente. Olhem que lindo isso. Que padrões são esses? São esses, não é? A rigidez, o orgulho, ela era muito orgulhosa, muito arrogante, a intolerância, completamente intolerante, tudo tinha que ser na hora que ela queria, do jeito que ela queria. Então, essa rigidez foi gerando foram gerando, né, a rigidez, o orgulho, a arrogância e a intolerância foram gerando as dores que criaram a fibromialgia nesse espírito. E isso foi mostrado que não era desta encarnação, há muitas encarnações ela vem alimentando isso, sendo orgulhosa, sendo intolerante com as pessoas, com as situações e foi se tornando cada vez mais rígida, tão rígida que um dia ela chegou no meu consultório com a mandíbula travada. Ela disse: Eu nem ia vir hoje. Eu lembro bem, eu nem ia vir hoje, porque eu tô toda travada. E depois eu vou mostrar para vocês que ao longo da consulta, com a conversa, com os entendimentos, quando finalizou a consulta, ela disse para mim: Rejane, até destravou a minha mandíbula. Olha só, destravou. Tô bem com a consulta, ou seja, com o entendimento, com a forma de ser diferenciada, liberou, soltou a rigidez. Entendam que cada caso é um caso. E os resultados do tratamento, então, para Ana, como é que ficaram esses resultados? Ana obteve melhora, percebeu
que na consulta, após conversar e fazer alguns entendimentos, sua mandíbula destravava, sempre que ela vinha mais com dores, ela saía das consultas sem dores, pois costumava ter crises de enrijecimento da mandíbula. Então, assim, cada vez que ela vinha para consulta, a gente conversava, ela saía sem dor, mais leve. Mas, claro, no dia a dia ela se esquecia e voltava a alimentar, ter essas posturas e alimentar esses sentimentos, e voltava a se tornar rígida, e aquela dor vinha então para avisá-la como um caminho, como uma possibilidade de cura. A dor, na verdade, era um sinal da cura, o sinal do caminho da cura, que ela ainda não percebia, não é? Foi aos poucos vendo. As dores da fibromialgia foram melhorando, né? Melhoraram, e ela ficava encantada nas consultas, porque ela saía sem dor nas consultas, saía mais leve, sem estar rígida, e foram melhorando. Porém, vejam bem, a Ana interrompeu o tratamento, pois ficou braba, voltando de novo à intolerância, não é? À rigidez, por não obter a cura de forma rápida e simples, como o que ocorreu com a irmã. Justamente o comportamento que lhe gerou a fibromialgia, essa não aceitação, essa rigidez, essa intolerância. Então, ela segue com a fibromialgia e seguiu, não é? Ela teve uma melhora, mas ela não teve a paciência de ir trabalhando, se trabalhando. Ela queria uma cura externa. E nós, espíritos, não existe essa cura externa. A cura precisa vir de dentro. Existem auxílios externos, não é? Eu costumo dizer para as pessoas que vão ao meu consultório que não existe terapeuta no mundo, nem médico no mundo que vá fazer por cada um, por cada espírito que está encarnado, a parte que cabe a cada um. Nós, terapeutas, os médicos e qualquer outro ser pode auxiliar, pode ajudar, porém, cada espírito que está encarnado necessita interpretar a sua vida do ponto de vista da espiritualidade, focar-se, focar para a sua autorresponsabilidade e sua evolução quanto aos seus sentimentos, às suas posturas, à sua ética, à sua forma de se relacionar, e isso que vai gerar a doença. E a terapia reencarnacionista, ela consegue mostrar de forma brilhante isso para as pessoas e de uma forma muito rápida, pelo acesso na investigação do inconsciente. Então, esse acesso possibilita uma aceleração muito grande no processo. Então, e por isso que eu, como CEO do Instituto, tenho um propósito, depois do meu propósito pessoal também, de me melhorar como espírito, de estar em constante evolução, porque também estou encarnada, também tenho questões a corrigir o tempo inteiro, lembro todo dia, quando eu tenho que tomar uma decisão, quando algo me incomoda, quem eu sou, que sou um espírito, e o que que eu estou alimentando, será que eu estou querendo ter o controle sobre o outro, será que eu estou aceitando ou não aquilo que eu preciso aceitar, enfim, eu fico o tempo inteiro me trabalhando, porque não existe a possibilidade de eu ir para um consultório auxiliar as pessoas e ser auxiliar dos guias espirituais se eu não fizer este propósito comigo. Então, como CEO do Instituto, eu tenho uma grande missão. E essa missão, ela está. Eu vou ler para vocês a missão do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, que é contribuir na evolução das pessoas pelo autoconhecimento e ampliação da visão sobre a espiritualidade. Porque mundo afora as pessoas têm um conhecimento muito pequenininho, muito restrito sobre espiritualidade. Espiritualidade é muito ampla, ela não está diretamente ligada, ela é maior do que a religião, do que a religiosidade. Nada impede que nós tenhamos religião, mas conhecer a espiritualidade vai além da religião. E é a visão do Instituto, tornar a terapia reencarnacionista conhecida em todos os continentes, auxiliando no aproveitamento da encarnação através de uma visão espiritual do ser,
da autorresponsabilidade com a saúde física, mental, emocional e espiritual e buscar a comprovação científica da contribuição efetiva desta terapia na vida das pessoas. Então, finalizando, eu quero deixar aqui para vocês uma provocação do bem, não é? Um questionamento. Se você, do seu país, de onde estiver, da sua cidade, não importa que não seja o Brasil, eu levei a terapia reencarnacionista para Portugal, já formei uma turma em Portugal, estamos abrindo a segunda turma de terapia, de formação de terapeutas reencarnacionistas em Portugal. Se você é da Espanha ou de qualquer outro país deseja levar o curso de formação de terapia reencarnacionista para sua cidade, entre em contato comigo, que lá nós estaremos. Essa é a minha missão, levar para os 5 continentes essa transformação, essa terapia que é transformadora. E aí, para finalizar, então, eu quero agradecer imensamente. Opa, passei demais aqui. Quero agradecer imensamente a toda a organização, não é? Ao Fórum Hispânico de Naturopatia. Agradecer em especial a Aporte, que é a instituição pela qual o Instituto, através de mim, representado por mim, está se fazendo presente neste congresso. Então, agradecer muito essa participação e eu entendo da importância desse trabalho, que nós tenhamos muito mais congressos e para que nós possamos levar a amplitude, a expansão de conhecimento através enfim, através das terapias naturopatas para o mundo. O mundo necessita deste trabalho, carece de muitos terapeutas competentes. E aqui eu quero deixar para vocês todos, então, quem quiser fazer um print, não é? Os meus contatos, então aqui tem o meu WhatsApp pessoal, tenho aqui também a página, não é? Da web do Instituto, que é Terapia Reencarnacionista com, a minha página pessoal, que é rejaniacosta.com, o meu e-mail, contato.rejaniacosta@gmail.com, e tenho aqui o Instagram do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, que é @terapiareencarnacionista.iitr, de Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista. E o meu Instagram pessoal, que é Rejane Costa. Entrem lá, acessem os conteúdos, vocês vão gostar de conhecer um pouquinho mais dessa terapia que é encantadora e transformadora. Muito obrigada à organização do evento pela participação e quero me despedir aqui, aqui. Então, muito obrigada a toda a participação do evento, ao Fórum Hispânico de Naturopatia, a FENACO, a todos que se envolveram na organização desse grande evento e a Aporte, parceira do Instituto, e que nos promove muitas possibilidades de expansão da terapia reencarnacionista também. Nos vemos, então, num próximo evento, se Deus quiser.